Ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo às sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos, e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime
ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis, para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificar em teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre assim seja. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
vai falar sobre sexo. Eba, eu vou lá assistir. Né? O que é o sexo segundo a visão espírita, né? É um estudo que eu fiz, tá? Um estudo que nós demoramos 4 anos fazendo. Então, eu estudei o sexo no desenvolvimento da humanidade. Então, às vezes, nós acreditamos que a imoralidade, a promiscuidade, a falta de respeito, a falta de cumplicidade são coisas atuais. Né? Hoje nós somos muito melhores do que nós já fomos ontem. Existem muitos lugares na Terra que nos provam isso, né? Lugares vivos, então nós vamos falar um pouco de história. Eu fui buscar o sexo nas outras religiões, porque nós somos uma filosofia que questiona. E nas outras religiões, para ver como que a gente conseguia convergir, né, as ideias. E todo mundo fala a mesma coisa, só muda o nome dos personagens, só muda o nome das pessoas que estão envolvidas no processo, mas somos todos seres humanos. Né? E por outro ponto, eu fui buscar dentro da doutrina espírita qual é a visão do sexo segundo os estudiosos, segundo os espíritos elevados, nos trouxeram informações deste processo. Vou começar, antes de eu começar a explanar, já avisando que a energia sexual é a energia mais poderosa que existe na Terra. É a energia que movimenta a humanidade. Nós queremos poder, para a gente poder ter o poder em relação ao sexo com aqueles que desejamos, ou belos, ou aqueles que nos provocam, ou aqueles para ter algum tipo de dominação. Por outro lado, alguns provocaram guerras por causa da impotência sexual, como Hitler, né? A história nos conta que ele era um impotente. Então, a impotência tentava fazer com que ele mostrasse o poder de outras formas. E nós todos, de alguma maneira, estamos envolvidos nessas energias há milênios. Energias essas que fazem que a gente caia por muitas encarnações e que a gente continua caindo até hoje. O sexo ele constrói, mas o sexo ele destrói se ele não for uma energia equilibrada. Então nós temos que estudar o porquê dessa energia tão importante. É uma energia criadora, maravilhosa, é uma energia que nos alimenta, é uma energia que nos traz criatividade, que nos traz amor, nos traz tranquilidade, só que é uma energia que mal utilizada, ela nos derruba. Faz com que percamos milhares e milhares e milhares de encarnações. Imagina um vício, como o vício de roer unha, que nos deixa feios, que nos causa doenças, que nos deixa com um aspecto estranho, que é ruim, porque não tem gosto de nada. Demoramos 20, 30 anos para deixar, lutando contra ele. Imagina um vício que nos dá prazer. Como sexo. Então, o vício do sexo é um dos vícios que leva a todos os outros vícios. Então, vamos começar a nossa viagem. Espero que vocês gostem. Bom, começo com Emmanuel, né? E Emmanuel, no Fonte Viva, Vida e Sexo, psicografado pelo Chico Xavier, ele fala que o sexo é uma energia maravilhosa, que é a energia que faz com que a gente nasça, que é a energia que nos liga, energia que faz com que a humanidade se movimente. Então ele fala, o sexo contribui respeitavelmente e profundamente no puro da natureza, exigindo educação e controle. Força criadora que possibilita ao homem a oportunidade da reencarnação, as bênçãos do lar e da família, a alegria do afeto e o tesouro dos estímulos espirituais. Sexo é vida a serviço da felicidade. E da harmonia do universo, o sexo é a força criativa no relacionamento sexual. O mais importante é a gente considerar o outro. Porque ainda nós, num planeta de provas e expiações, somos muito animalizados. As energias primitivas nos movimentam. E essas energias fazem com que a gente, às vezes, faça sexo só pelo vínculo do corpo, só para saciar a nossa fome. E não nos preocupamos com o outro. E às vezes a gente não se envolve com o outro, mas o outro se envolve com a gente. Às vezes não se apaixonamos pelo outro, mas o outro se apaixona pela gente.
Às vezes não criamos expectativas em relação ao outro e o outro cria expectativas em relação a gente. E nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente cativa. E nós somos responsáveis por todas as lesões que nós causamos nos nossos irmãos. Então, quando a gente pratica o sexo pelo sexo, sem laços de afetividade nenhum, o que nós podemos estar causando? Causando dores que às vezes vai milênios para se curar. Às vezes vai centenas e centenas de encarnações para a gente se desvincular. Criamos laços com pessoas que não têm necessidade de ter criado laços, que não estava no nosso projeto encarnatório, que não tem vínculo nenhum com a gente, que não tem vínculo nem familiaridade nenhuma com a gente. E a gente acaba destruindo porque a pessoa pode se deprimir, a pessoa pode se entristecer, a pessoa pode se suicidar, a pessoa pode fazer qualquer coisa e vai ficar ligada com a gente desnecessariamente. O que é essa energia, né? Sexual. E Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele continua: os compromissos da vida sexual estão subordinados à lei de causa e efeito. Como, com quem, para que se utiliza este recurso. Como eu utilizo? Eu utilizo só para manter os meus instintos? Eu utilizo só para mostrar que eu tenho poder? Eu utilizo para provar para mim mesmo que eu sou capaz de seduzir? Então, eu sou narcisa, eu ter um poder de predadora e eu quero conquistar o máximo de pessoas possível para mostrar que eu tenho poder. Então, como eu estou utilizando essa energia? De que maneira que eu estou utilizando? Eu uso o sexo como um objeto de troca. Então, a pessoa precisa de um trabalho, a pessoa precisa de uma promoção, e aí eu uso o sexo para que ela possa ser promovida. Eu uso o sexo como? Eu uso o sexo para destruir a minha família, para criar desentendimentos. Quantos lares são destruídos por causa do sexo? Quase todos, né? Todos os lares que eu conheço que houve destruição, não foi por outro motivo a não ser a traição. Ou nem chegou até a traição, mas talvez as energias não são similares. Um casal tem energia, é mais afoito, né? Tem o vício do sexo mais aflorado, né? Tem aquela energia mais forte, e o outro é mais tranquilo, né? Mas não é tão ligado a essas energias. E aí casam, ficam frustrados, por quê? Porque as energias não são similares. Às vezes nem trai fisicamente, mas trai espiritualmente. Porque a hora que nós dormimos, nós nos desprendemos do corpo e nós vamos buscar o quê? Vamos buscar saciar os nossos desejos, saciar as nossas vontades. E aí vamos para as zonas umbralinas do sexo praticar sexo. Vamos vampirizar pessoas. Quantas pessoas são vampirizadas durante a noite? Acorda sugado no outro dia. Acorda esgotado no outro dia, né? Acorda morto no outro dia. Claro, fez sexo a noite inteira. Foi sugado as energias vitais a noite inteira. Ai, que gostoso, né? Que delícia. Eu vou lá para a zona umbralina fazer sexo. Só que o que acontece? É um sexo sem laços de amor. E esse sexo sem laços de amor, ele nos estaciona. Ele não nos deixa progredir. Porque é um sexo que é como beber a água do mar. Quanto mais eu bebo, mais sede eu tenho. Quanto mais eu bebo, mais sede eu tenho. Isso me faz lembrar que dentro dos meus estudos, né, quando os médiuns videntes conseguem ver um casal fazendo sexo, então quando o sexo é um sexo onde há laços de amor, laços de afetividade, o que acontece? Os anjos de guarda do casal ficam na porta, como nas UTIs. E não deixa nem obsessores e nem irmãozinhos viciados no sexo entrar. Ok? E aí, enquanto o casal faz o ato sexual, enquanto tem a relação, o que acontece? É os dois somente. E a troca de energia é uma troca de energia que alimenta os dois. Então, no outro dia, você se sente saciado, você se sente alimentado, você se sente feliz, você quer ficar do lado da pessoa. Por quê? Porque é uma troca que ela é de almas.
Por outro lado, quando o sexo é pelo sexo, pela energia do sexo, pelo sexo promíscuo, só pela energia da troca, né, animalesca, o que acontece? Não tem laço de amor. Os obsessores vão tomar conta, porque os anjos de guarda vão virar as costas, não vão ficar ali tomando conta. Cria-se em cima do casal um limbo, que nem se fosse um lodo verde fétido. E vários irmãozinhos viciadinhos em sexo vão ficar ali em cima, sugando aquela energia. E aí o pessoal faz sexo e nada sacia, tal, porque eles não estão matando a fome deles, estão matando a fome de um monte de gente que está junto. E os orgasmos são muito fortes. Por quê? Porque você não está sentindo orgasmo sozinho, você está sentindo orgasmo com um monte de gente junto. Só que acabou o sexo, você quer sumir dali, você não quer ficar perto do outro. E a sensação daí a pouco que vem é de um vazio enorme, de uma solidão imensa. Porque a única troca que foi a troca de energia animalizada. E você quer que o outro seja abduzido, que ele suma da sua frente, porque não tem nada que te liga a ele. Então, o sexo é uma energia que ela tem que ser usada de maneira equilibrada. Divaldo Pereira Franco nos fala sobre os motéis. Por exemplo, quando a gente acha que no motel não tem problema nenhum. E o motel é um ambiente onde tem muita traição, é um ambiente onde tem trocas de promiscuidade, né? Relacionamentos sexuais de vários tipos e vários níveis. E aí, que tipos de irmãozinhos que ficam nesse ambiente? Irmãozinhos viciados nesse tipo de energia. E aí, o que acontece? Quando nós estamos lá fazendo, eles estão participando. Ah, mas se eu estiver lá com a minha mulher, que eu amo, tal. Divaldo nos fala, não tem como pisar na lama e não se sujar. E a gente pode levar para casa um companheirinho desse, a hora que a gente vai embora. Ai, que simpático, né? E aí ele vai lá morar na nossa casa com a gente. Por quê? Porque nós somos energia. E energia é uma coisa dura de se conectar. Imagina os plugs da tomada. Agora nós estávamos tentando instalar meu notebook. Tinha um monte de entradas ali para a tomada, para interruptor, mas cada um de um jeito. Então, a energia é a mesma coisa. Então, os irmãozinhos desencarnados, que eles necessitam de energia, a nossa energia deles tem que estar conectada, tem que estar parecida, tem que estar igual. Então, é difícil eu achar alguém para eu ser um parasita. E quando eu acho, eu não vou largar fácil. Por quê? Porque a minha tomadinha dele deu plug. Né? Então, nós temos que tomar cuidado. E ele continua. O sexo é para estudar e compreender. E tirar a visão só do campo físico. Os próprios espíritos nos falam, no livro dos espíritos, a hora que se pergunta se existe sexo depois da morte, se depois que a gente morre os espíritos fazem sexo, ele fala não do jeito que vocês conheceram. Né? Não do jeito que vós conhecem. Por quê? Não do jeito que fisiologicamente a gente conhece. Mas a nossa visão é limitada. A nossa visão é uma visão de 60 metros, como andando numa estrada. A gente não sabe nada. E a gente não sabe nada sobre essa energia. Tá? Então, a gente precisa ter cuidado. É fundamental, né, para o nosso desenvolvimento. O sexo, ele é importante, porque ele ajuda nós nos desenvolvermos. Então, fazer sexo é importante, desde que façamos com respeito ao outro. Que a gente saiba com quem a gente está fazendo. Que a gente não faça por fazer, porque também o nosso corpo é templo do nosso espírito. Eu moro aqui. Eu sou uma coisa só. A gente fala do nosso espírito na terceira pessoa. Eu tenho um espírito, meu espírito. Né? Eu sou o espírito. Esse corpo e espírito é uma coisa só. E a hora que eu deixar esse corpo, o meu espírito vai ficar com um registro de todas as minhas emoções, vivências, sensações, desejos, vontades. Isso não deixa de existir. E o que acontece? O sexo, ele não é proibido. Nós, na doutrina espírita, não proibimos. Né? Tem religiões que proíbem, porque tem irmãozinhos que necessitam de um sistema mais rígido para não cair. Mas nós não. Mas nós precisamos de educação. Como usar? Né? Não precisamos ter abstinência, não existe isso, não vamos fazer sexo, porque né, não, é pecado, é errado, nada disso, uma energia maravilhosa, que nos deixa feliz, que deixa a pele boa, né, que faz as células todas se renovar.
é uma energia que nos alimenta, desde que seja empregada de maneira digna, honrada, que a gente pense no outro também, né? Não seja feita de forma descontrolada e indisciplinada. E não seja, né, somente feita para seguir os nossos impulsos livres. Por que isso? Porque nós ainda não sabemos. Ou nós nos punimos e não fazemos, porque é pecado, é errado, é sujo. Ou nós deixamos tudo, né, no oba-oba. Né? Todo mundo é meu e eu sou de todo mundo também. Né? E aí não dá, não flui. Por quê? Porque não tem equilíbrio. E isso me faz lembrar também um outro livro que eu li. Vocês me desculpem eu ficar citando os livros, mas eu acho que as historinhas ajudam a elucidar. Existe um livro que eu li, que eu não lembro agora o nome do autor, mas daqui a pouco vem. E neste livro, existe um homem, e esse homem, para a sociedade, ele era um homem muito ilibado, muito honesto. Ele não traía a mulher dele. Ele mantinha para a sociedade uma vida digna, honesta. E a esposa também era uma esposa. E aí, a hora que os mentores estão visitando eles à noite, percebe que ele, assim que ele se desprende do corpo, ele vai para as zonas umbralinas do sexo, numa região tão baixa que os espíritos não podem sair cercados. Que eles ficam lá dentro, que são espíritos que, se eles saírem de lá de dentro, eles podem provocar coisas muito terríveis, aqui numa floresta. E ele foi para lá, e a hora que ele chegou, as amiguinhas já vieram, né, as vampirinhas, tudo para eles se animarem. E aí eles foram ver aonde a mulher estava. A mulher estava num convento, deitada em cima de uma mesa, chorando. E eles queriam entender o porquê desse cenário. Cenário estranho, né? E ele falou, os dois vieram juntos, por quê? Porque ele tem o vício do sexo descontrolado, só que para manter a imagem social, para manter, né, para a sociedade as máscaras que nós utilizamos de civilidade, ele não trai ela enquanto está no corpo físico, mas a hora que ele deixa o corpo físico, ele vai buscar saciar os desejos dele. E ela, como esposa, ela acha o sexo sujo, ela acha o sexo nojento, ela acha uma coisa pecaminosa, ela acha errado. Então, ela só faz mesmo por obrigação para cumprir os protocolos de esposa. E ela também está errada, porque na outra encarnação ela foi uma freira e ela tem isso escrito no... E ela veio para ajudar ele a equilibrar essa energia, para ele não ficar nem tanto ao céu e nem tanto à terra, os dois equilibrar. E ela também tira essa ideia de que o sexo era algo sujo, nojento, errado, pecaminoso. E aí o que acontece? Os dois estão perdendo a encarnação. E quantos casais que não se separam, e quantos casais onde as relações não fluem, e quantos casais onde as relações são conflitantes por essa falta de entendimento. Dificilmente os dois vão ser vorazes, dificilmente os dois vão ser pacatos. Porque o objetivo é a busca do equilíbrio. Tá? Continuando a nossa viagem. Aí eu fui buscar o sexo, né, segundo os hindus. Os hindus é o povo lá, espiritualista, lá da Índia, que fala a mesma coisa que a gente. Né? A hora que eu fui estudar eles falam a mesma coisa. O que eles falam? Eles falam o seguinte, que sempre que corpos se unem, seja num abraço, num beijo, num contato físico, há troca de energia. Imagina quando a gente faz sexo, que há um beijo que tem sensualidade, que há um toque onde há sensualidade. Imagina a troca de energia que existe. E aí eles nos falam o seguinte, se o ato sexual é efetuado por pessoas fora da nossa sintonia, que não tem nada a ver com a nossa programação espiritual, que não tem nada a ver com as nossas energias, são pessoas de energia muito baixa, diferentes da gente, o que a gente faz? A nossa frequência vai entrar na frequência da pessoa. E a gente vai se encher de lixo desnecessariamente, porque eu vou me contaminar. E eles falam mais uma coisa, que quando o homem ejacula dentro da mulher, ele joga dentro dela os karmas. E que quando não tem amor,
o que acontece? Eles criam laços, ela se torna corresponsável pelos karmas dele. Por outro lado, quando existe amor, este amor ajuda a dissolver os karmas dele. Vamos traduzir isso para a visão espírita. Quando a gente se une a alguém que não está na nossa família espiritual, não está na nossa programação espiritual, só para utilizá-lo, porque nós estamos usando um filho de Deus. Utilizando sem respeito, sem dignidade, né? Utilizando só para saciar os nossos desejos narcisistas, nossas vontades. E o que acontece? Automaticamente, nessa lei de causa e efeito, eu vou me ligar ao outro. Por outro lado, se eu faço sexo com alguém, se eu troco essa energia com alguém que eu amo, com alguém que há um sentimento de carinho e de respeito, não precisa ser o amor, aquele amor, mas há carinho a respeito, eu sei porque eu estou ali, né? O que acontece? A troca é de bênçãos, é luzes, energias positivas que são trocadas. E você ajuda o outro a se libertar. Então, olha a responsabilidade da gente, hora que a gente tem um relacionamento com alguém. O Emmanuel continua falando o seguinte, que essa nossa utilização dessa energia de maneira desordenada pode causar consequências em outras vidas. Então vamos começar pelas consequências espirituais. Eu me relaciono com alguém, sou uma mulher sedutora, daquelas matadoras que sai seduzindo todo mundo, e aí eu saio com o moço, e o moço gosta de mim, mas eu não estou nem aí para ele. Sai por sair. E ele se apaixona. E ele perde a encarnação dele por minha causa. E aí o que acontece? Nós vamos desencarnar, ele vai virar meu obsessorzinho, né? E vai vir cobrar aquilo que eu prometi para ele. Os sentimentos que eu prometi, as mentiras que eu contei, né? Ele vai cobrar, porque eu destruí a vida dele naquele momento. E às vezes eles ficam anestesiados ali naquele momento, naquela situação, naquele toque, né? Quantas histórias a gente lê que as pessoas estão presas há 600, 300, 400 anos? Quem trabalha nos trabalhos práticos sabe, né? Que a maioria dos casos de obsessão ou é por questões econômicas ou por questões do amor. Amores não correspondidos, amores mal resolvidos. A gente lesou emocionalmente alguém. Por outro lado, nós podemos também trazer doenças de ordem física, como esquizofrenia, né? Como que a esquizofrenia nada mais é do que um processo obsessivo mal cuidado. Porque eu vou estar ligado com alguém que vai me cobrar alguma coisa, e aí eu não entendo como isso funciona. O que acontece? Alguém me interna ou me dopa, porque eu estou desequilibrado. 98% dos casos de esquizofrenia são de ordem espiritual. Né? Eu posso ter doenças sexualmente transmissíveis. Ah, mas uma prostituta transa com 3.000 homens e não pega uma doença, e uma mulher é honesta, né, casa com um homem virgem e tal, e ela pega AIDS. Isso ela tem essa energia no perispírito dela, que em algum momento ficou registrado. É lei de causa e efeito. Nós não somos vítimas de nada, nós somos vítimas de nós mesmos. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente colhe. E se eu pego uma doença dessa, é porque em algum momento aquilo ficou escrito no meu perispírito. Ou porque eu lesei alguém, ou porque eu lesei muitos alguém, ou porque eu criei aquele sistema dentro de mim de irresponsabilidade, de falta de respeito, de destruição. Então, o que acontece? Aquilo só vai chegar em mim, por quê? Porque eu tenho responsabilidades a serem passados. E o passado, não adianta, né? A gente não querer ter responsabilidade em relação às nossas atitudes. Ontem, nós fomos um casal de namorados, um casal de marido e mulher e tal, e lesamos o outro. Ou porque não cumprimos, como a mulher que tinha nojo do sexo, o ato de amar. Por que não deixar as nossas crenças,
as nossas vontades em nome do outro? Por que eu não entender que o outro também é diferente de mim, que eu posso aprender alguma coisa com ele? Porque somos ainda muito narcisistas, muito egoístas, muito egocêntricos, né? E nós estamos aqui não para estar juntos, nós estamos aqui para amar. Então eu posso viver 80 anos, 70 anos, 100 anos com parceiro. Se eu tolerei, se eu fingi aguentar, se eu passei pelo processo e eu não amei, eu vou ter que voltar para amar. E 90% dos nossos problemas são de ordens sexuais. 90% dos nossos problemas são de ordem sexual. Ou porque um trai o outro, ou porque a gente não cria energias, porque o sexo também é uma energia que ela tem que ser alimentada, né? A gente precisa, durante o dia, alimentar. Não é um negócio mecânico. Né? Tem o pastor Cláudio lá, que um monte de gente segue, um monte acha legal, a gente morre de rir com ele, mas ele fala um monte de verdades. Né? A gente precisa alimentar essa energia. Porque o outro, ele não é uma máquina. Se eu trato ele mal, se eu trato com falta de respeito, se eu sou grosseiro, se eu sou distante, se eu não converso, se eu não me preocupo com os sentimentos deles, depois na hora do sexo eu vou querer o quê? Eu não posso dar para o outro aquilo também que eu não tenho. Se eu não me amo, eu não me respeito, eu não me trato com dignidade e tal, como que eu posso dar para o outro algo que seja bom? Então, todos esses critérios estão ligados ao sexo e a gente não enxerga, né? E aí, o que a gente vem aqui hoje? Resolver as nossas lições do passado. Os casos, por exemplo, às vezes a gente passa uma encarnação inteira e não consegue ter ninguém. Não consegue se ligar a ninguém. E aí a gente vai trocando de parceiros ou trocando de parceiras numa busca incessantemente de alguém perfeito. Esse problema pode ser de ordem nossa, interna, que a gente traz, porque tem traumas de amores que nós já tivemos no passado, em outras vidas, já fomos muito traídos, já traímos, já fomos gente não tão simpática assim, né? E por outro lado, escravizamos. Eu fui a Pompeia há uns 3 anos atrás, na Itália, aquele que foi destruído pelo Vesúvio. E quando eu estava em Pompeia, eu percebi que em Pompeia há uma adoração ao falo, que é o pênis, né? Então, assim, você tinha pênis em todo lugar. Isso é uma cidade que foi destruída no ano de 1070, então há 1000 anos atrás. Então você tinha pênis desenhado na rua, nas estradas, assim, que eram setas, né? Pênis que era a campainha das casas, pratos com pênis desenhados em volta e tal. E depois nós fomos num lupanário, né? Visitar um lupanário. O que é um lupanário? O lupanário seria um bordel, né? Naquela época. E assim, dentro do lupanário tinha várias imagens de posições sexuais bem avançadas para 1000 anos atrás, né? Para ver que nós não somos gente boa já há muito tempo, né? E aí eu falei, mas para que esses desenhos na parede é decorativo? Falou, não, porque tinha guerra entre estados. E aí a gente trazia quem? Trazia as mulheres e as crianças como escravos, quem ganhava, e as mulheres iam para onde? Para o lupanário. Ser usadas, né? Como escravas sexuais. E elas não sabiam falar a língua da pessoa, né? O dialeto lá da região. Então, como que eu falava o que eu queria? Então, eu mostrava o desenho na parede, né? Que era relativo àquilo. Então, tinha um lago, né? Um lugar lá que parecia uma piscina, que diz que ali era praticado sexo em praça pública. Todo mundo entrava dentro e era, né? Todo mundo é meu e eu sou meu também, um oba-oba. Né? Isso há 1000 anos atrás. Então a gente fala, hoje toma pouca vergonha. Eu não conheço nenhuma praça, né, na atualidade, que a gente entra todo mundo pelado e vai fazer sexo. Né? Ninguém respeita ninguém. Isso sempre existiu. Só que antes a gente não tinha meios de comunicação, a informação não chegava, as coisas eram mascaradas. E a gente fingia
que estava tudo normal. E aí vó, mãe, tia contava as histórias da carochinha pra gente, que era tudo perfeito, que era tudo mar de rosa, um céu de brigadeiro, e a gente acreditava. Só que a hora que você vai estudar a história, você vê que não é nada disso. E quem estava lá? Quem era aquele povo? Nós, gente. Nós vivemos lá no passado. E aí, se a gente escravizou alguém, se a gente foi lá, roubou a esposa de alguém, a filha de alguém, colocou lá para ser escrava sexual, o que vocês acham que vai acontecer? Só uma interrogação para a gente dar uma pensadinha, tá? E aí eu vou contar um caso, né, que está lá no livro, Ação e Reação, isso, do nosso querido Chico Xavier, né, e do espírito André Luiz. Quem não leu esse livro é maravilhoso, leiam. É o caso de Ideu e Marcela. Ideu e Marcela, né, tem 3 filhos nessa encarnação. 2 meninas e um menino. Ok? E o que acontece? Desses 3 filhos, né, o menino, ele não é muito ligado ao pai, não é muito simpático. Então, assim, desde que ele nasceu, o pai se aproximava dele, ele gritava, chegava no bercinho, ele começava a chorar, o pai chegava perto, ele corria, né? E as meninas, uma paixão louca pelo pai. Ok? Esse é o nosso cenário. E o Marcelo, o que acontece? Ele arruma uma namorada fora de casa, uma amante. Porque ele está cansado daquela vida, aquela mulher que não dá atenção para ele, com 3 crianças, né? Cheia de afazeres, isso lá na década de 40, né? E uma mulher com 3 crianças, ela não vai ser, né, uma loba, né? Não vai ser, né, alguém que vai estar numa disposição tremenda todos os dias. E aí ele arrumou uma moça fora. E ele quer largar da esposa para ficar com essa moça. Só que a esposa não quer, porque eles têm 3 crianças. Naquela época, uma mulher separada era uma coisa difícil, né? E ele começa a arquitetar que ele precisa dar um jeito para resolver aquilo. E ele resolve que ele vai matar ela. Tá? E nisso está o André Luiz lá dentro da casa, junto com os mentores. E o que eles observam? A cena, né, dele indo para o quarto com esse revólver para matar ela. E a hora que ele está perto do quarto, para que ele não consiga o ato, o que os mentores fazem? Acorda a filha caçula, de maneira brusca, e ela acorda gritando mamãe, 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 e a mãe acorda. E a hora que ela vai sair do quarto, está o marido lá com a arma na mão. E ela amava tanto ele, que ela jamais imaginou que ele ia matar ela. Ele fala, meu querido, se você quer ir embora com a outra, vai, não precisa se matar. Ela acha que ele vai se matar. Falou, eu te dou o divórcio. E assim acontece. E o André Luiz fala, gente, mas né, ele vai embora, vai deixar essa mulher com 3 filhos e tal. Falou, a história não começou aqui. Numa encarnação passada, ele era casado com a nossa querida Ideu. E nesta encarnação passada, ele era casado com ela e ele vai embora porque ele arruma uma moça também. Pessoa afoita, né? Arruma uma moça, vai embora. E abandona ela. E essa moça é uma órfã que tem uma irmãzinha também. E essa moça tinha uma faixa de uns 15 anos. E a irmãzinha uns 10. E ele sai com uma mulher e depois ele coloca a menininha também na vida, né, de prostituição. E aí as duas viram amantes dele. Só que ele cansa. Passa 5 anos, ele cansa daquela situação e fala, quero voltar. E ele vai atrás dela. E a hora que ele vai atrás dela, ela já está casada com um moço feliz, que trata ela bem, que trata ela com carinho, que trata ela com respeito. E ela não quer largar do moço. E o que ele faz? Ele mata o moço. Resumo, na encarnação atual, ela que amava muito ele, aceita vir como mãe das 2 moças, que foram as amantes dele, né? E mãe do mocinho, que era o marido dela, né? Que foi assassinado por ele. Vieram para quê? Para que ele resgatasse com as meninas aquela falta de respeito que ele teve em relação a elas, em relação ao sexo, que seriam menininhas que a hora que chegasse na adolescência ele ia ter que
né, sofreu um pouquinho, porque quem ensinou coisa errada para elas foi ele lá no passado. E, por outro lado, ele tinha que aprender a amar esse filho e o filho amar também. E aí ele estava, mais uma vez, perdendo a oportunidade. A gente fica lá 300, 400, 200 anos lá em cima, né? Alguns no umbral, outros lá nas colônias espirituais, organizando a encarnação para todo mundo se perdoar. Aí chega aqui por causa do oba-oba do sexo, o que a gente faz? Perde 200 anos de planejamento. Arruma mais problema, arruma mais dor de cabeça, né? Arruma mais conflito. E essas meninas muito apaixonadas pelo pai, esses meninos muito apaixonados pela mãe, são lacinhos que a gente arrumou lá no passadinho, né? E lacinhos relacionados ao quê, gente? Olha essa energia, o que faz com as nossas existências. Continuando a nossa viagem, o sexo e as nossas obsessões. No livro Missionários da Luz, né, fala de um momento de um moço que se envolve com entidades da sombra. Esse caso, né, o moço fala o seguinte: casei-me há menos de 8 meses e, não obstante o devotamento à minha esposa, tenho o coração, por vezes, repleto de tentações descabidas. Ele casou, a esposa muito carinhosa, muito amorosa, mas ele um dia passou numa região, tipo onde essas regiões de prostíbulo, onde tem muita promiscuidade e tal. Ele não fez nada. Só que ele ficou ali por algumas horas, e a energia dele não estava muito legal naquele dia, e ele trouxe para casa quem? Alguns amiguinhos que estavam lá nesse bar, nesse prostíbulo, né? E aí o que eles ficam? Na cabeça dele, passando imagens de sexo, passando imagens de sensualidade, fazendo com que ele seja tentado pela vizinha, pela colega de trabalho, para quê? Para saciar as vontades deles, aquilo que eles precisam. Então a gente acha que às vezes ir nesses lugares e não fazer nada, não acontece nada. Ah, não fiz nada, eu só fui lá dar uma olhada. Você foi dar uma olhada e a galera que estava lá veio dar uma espiadinha na sua casa para ver também como que é, né? E às vezes não vai mais embora e te arruma um monte de problema. Outra passagem, né? No Livro dos Espíritos fala o seguinte: aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe toda a sua alegria na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima de espíritos impuros, dando preponderância à sua energia, né, animal. Que tipos de irmãozinhos que vão se aproximar da gente se a gente está num ambiente desse? Se a gente está assistindo coisas que não deve, se a gente está falando coisas que não deve, se a gente está pensando em coisas, porque a gente acha que o pensamento não tem dono, que ninguém vê, ninguém escuta, ninguém ouve, né? O pensamento da gente, ele cria, né, ideoplastias, cria imagens, né, tipo fotografias, que uma galera que está encarnada não vê, mas quem está desencarnado está assistindo tudo o filminho que está na sua cabeça. E se o filminho é interessante para eles, vão dar força. Vão dar força para que aquilo aconteça, para que aquilo saia do jeito que eles querem. No livro Sexo e Destino também, da coleção André Luiz, do Chico Xavier também, quem não leu, leia. É um livro muito interessante, né? Neste livro, o nosso querido, né, Cláudio, está lá, né, o Cláudio Nogueira, o personagem lá, um dos personagens principais do livro. Ele está lá em casa e ele tem uma filha de criação. E ela está sozinha no quarto. E tem 2 irmãozinhos ali desencarnados, obsessores, que têm desejo por ela. E começa a pôr na cabeça dele ideias para que ele vá até o quarto. Para quê? Para que ele abuse da filha adotiva, né? E aí tem uma passagem muito forte escrito o seguinte: enrodilhavam-se os 2 num charco mental de lasciva. Quem eram os 2? Ele e o desencarnado.
Que charco mental? Os pensamentos dele misturado com dos obsessores. Com tamanha sofreguidão que não cabia ali, naquele vulcão de apetites sexuais, o menor trincha pela qual pudesse arremessar alguma ideia de elevação. Os mentores estavam ali, como os dois estavam tão envolvidos, os mentores não conseguiam fazer nada. E a gente fala, os anjos de guarda não protegem? Ninguém conseguiu fazer nada? Por que os anjos, as coisas ruins atentam a gente, os anjos não conseguem? Porque a gente está numa energia tão baixa que a gente não consegue ouvir nada. Nem encarnado, quando a gente está meio doidinho, né? Que a gente está numa energia diferente do outro, o outro vem dar conselho para a gente não aguenta. A gente fala que ele está falando besteira, a gente fica com raiva. Você imagina quando a gente está envolvido com pensamentos de desencarnados, que eles conseguem formar imagens, conseguem formar filminhos na cabeça da gente, conseguem entrar na nossa frequência, a gente começa a sentir coisas que não é nossas e são deles, tá? E a internet? Aí a gente fala, eu não saio de casa, eu não procuro nada na rua, eu não arrumo problema, eu não vou em nenhum lugar de baixo calão, eu não frequento aqueles bares, eu não frequento aqueles prostíbulos e tal. Só que aí a gente entra na internet, entra em sites de filmes pornográficos, entra em chats de busca de relacionamentos, começa a conversar com um, começa a conversar com o outro, e aí o que acontece? Que tipo de energia vai vibrar na nossa casa? Que companheiros que vão entrar na nossa casa? Quem que vai se tornar os nossos coleguinhas? E aí, né? Tem sites que ajudam a mediar adultério. Tem sites que faz o quê? Que a gente se infecte mentalmente com o lixo tóxico da pornografia. A gente começa a achar que sexo é aquilo lá. Aqueles malabarismos, né? Aquelas coisas doidas que o povo faz lá nos filmes pornôs, né? E em salas de bate-papo, começa um a conversar com o outro, aí lá você é compreendido. Porque lá em casa ninguém me compreende. Então lá o povo da sala de bate-papo me compreende, né? E as conversas que no começo parecem inofensivas, daqui a pouco vai intensificando e daqui a pouco vai para os finalmente. E mesmo que não vai para os finalmente, a gente se liga. Quando eu penso em vocês, eu me ligo a vocês. Você imagina quando a gente faz sexo virtual, quando a gente faz sexo por telefone, quando fica ali naquela troca de sedução, você se liga do mesmo jeito. Não houve o ato físico. Mas o ato espiritual, nós somos corpo e espírito. E o nosso pensamento, a gente está onde o nosso pensamento está. Não tem jeito, né? E às vezes o sexo, muitas vezes, não às vezes, é usado pelo plano das sombras. Para quê? Para destruir mesmo a nossa encarnação. Para destruir entidades, para destruir instituições, para destruir empresas. Então eu quero destruir uma casa espírita, eu quero destruir uma igreja, eu quero destruir um templo evangélico. O que os amiguinhos lá das trevas, os chefes do umbral falam? Cortem as cabeças. Quem que é as cabeças? Os chefes lá da casa espírita, o pastor, o presidente da casa espírita, o padre e tal. E como que eu faço com que as pessoas percam a credibilidade neles? Faço ele trair a esposa dele. Faço ele fazer pedofilia. Né? Quantos padres da Igreja Católica que não se perde pelo vício da pedofilia? No livro do Divaldo Franco, né? Sexo e Obsessão, quem já leu, tem lá um irmãozinho que ele é encarnado, padre, e ele é tentado o tempo inteiro pelo obsessor lá da Idade Média, né? Que foi um dos que trabalharam com Calígula, que era para ele seduzir as crianças do orfanato onde ele trabalhava, para a questão da pedofilia. E ele vai quase para os finalmente, mesmo se a espiritualidade não interfere. Então, o que acontece? Esses traços estão dentro da gente. E as sombras usam o que a gente tem dentro da gente, as histórias que a gente traz do passado. Por isso que é orar e vigiar o tempo inteiro. Né? Por isso que a gente tem uma vida, uma conduta que a gente tem que se desligar de pensamentos que são promíscuos, que pensamentos que não estão ligados ao amor, ao bem, à realidade. E é uma energia que ela é forte, que ela vai mesmo nos impulsionar, levar a gente para o buraco. E aí o que as trevas faz? Né? Eles usam o sexo para quê? Para chegar naquilo que eles querem.
Então ele faz o presidente da casa espírita trair a esposa dele, se envolver com alguém da casa, para aí todo mundo perde a credibilidade naquela casa, perde a credibilidade nas coisas que estão falando e para de ir lá. Pronto. Faz a mesma coisa numa empresa, faz a mesma coisa numa família. E que jeito que eles fazem isso? Eles colocam um espírito lá ligado às energias do sexo perto da moça e outra perto do moço. Ou perto de dois moços, né? Porque as formas de amor não importam. E aí faz o quê? Fica pondo cenas na cabeça, fica pondo imagens, sons, achando que um está sendo seduzido pelo outro. Aí pronto, aí acontece o ato. Aí os dois entram naquela nuvem das paixões. A hora que eles estão bem lá em cima, eles puxam o tapete e derrubam. E tira as ilusões. Fala, gente, o que eu fiz? Acabei com a minha vida. Acabei com a vida da instituição onde eu era responsável. E eles usam isso mesmo. Acabei com a minha família. E aí volta a gente de novo, né? 80 vezes com o mesmo marido, 100 vezes, 1.500 vezes com o mesmo marido. Por quê? Porque quando eu não caio, ele cai. Quando eu não caio, ele cai. Aí quando ele não cai de novo, eu caio de novo. E aí nós vai pegando as amantes, os filhinhos, vai vindo tudo de filhinho. Aí já arruma mais probleminha. Aí a gente arruma probleminha para a vida da gente, né? E aí, no livro Adolescência e Vida, do Divaldo, né, pelo espírito de Joana de Ângeles, ele fala: homens e mulheres, racionando uma atmosfera mental caótica, permite aos obsessores do invisível colocar em prática seus interesses de desintegração familiar e social, bem como retardar o progresso espiritual daquelas pessoas, daquela família, daquela instituição, daquele local, né? Com seus ideais sob controle e com isso preservam os meios para saciar os seus desejos que não foram corrigidos enquanto encarnados. Então eu quero me vingar. E aí eu quero me vingar, eu estou fora do corpo, o que eu vou fazer? Vou fazer de tudo para destruir aquela criatura. Ele não me fez sofrer? Eu vou fazer também. E para isso, eu não estou nem aí quem está em volta, eu estou cego. Por quê? Porque talvez eu matei o filho dele, talvez eu destruí a vida dele. Né? Talvez eu era um carrasco, escoteava todo mundo lá no tronco, colocava todo mundo para ficar cego olhando para o sol, fazia as pessoas serem inundadas até o pescoço, cortava todo mundo na Inquisição em nome de Jesus. Porque era isso que a gente fez, né? Quem fez essas coisas todas bonitas? E quais são as consequências dos nossos atos, né? Podem ser as doenças, que eu já falei, né? Também pode ser as obsessões, que eu também falei, que vêm do quê? Das nossas vidas anteriores. E como que o Divaldo ainda lembra que no carnaval a gente faz uma coisa errada. A gente distribui preservativo para todo mundo transar com todo mundo. Quer um saco de preservativo? Toma. Quer uma faixa de preservativo? Toma. Não era para fazer isso com os jovens, não era para fazer isso com as pessoas. A gente tinha que evangelizar as pessoas. Mostrar para elas que fazer sexo sim, mas com respeito a quem eu estou fazendo, como eu estou fazendo e de que maneira eu estou fazendo. E que as trocas elas têm que ser salutares, que elas têm que alimentar a alma dos dois. E que tem que ser feito com respeito. E só assim a gente vai progredir. Lutando contra nós mesmos. Lutando contra a nossa inferioridade. Lutando contra os nossos desejos primitivos. Para que a gente possa evoluir. E para a nossa reflexão final, né? Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e do universo. Não existe nada melhor e nada mais pleno do que você fazer sexo com quem você ama, ou com quem você gosta, ou com quem você respeita. Aí no outro dia todo mundo fala, ah, você viu o passarinho verde? O sorriso está lá na orelha, o mundo está desabando lá fora, nós está tudo feliz, né? Tudo animado, tudo alegre, né? Por quê? Porque é uma energia boa, que nos alimenta, alimenta o corpo físico, alimenta o corpo espiritual. Alimenta, deixa os nossos chakras equilibrados. Por outro lado, se a gente usa isso desordenadamente, também deixa os nossos chakras desequilibrados. Reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expressa. Por isso mesmo, nossos irmãos e irmãs precisam e devem saber o que fazer com as energias genésicas, as energias sexuais. Observar como, com quem
e para quem utilizar essas energias. Porque todos nós estamos sob a lei de causa e efeito. E a gente é responsável pelo mundo afetivo que a gente forma à nossa volta. Às vezes reclamamos da falta de atenção, reclamamos da falta de afetividade, reclamamos da falta de amor, mas somos nós mesmos que plantamos isso. E aí, lá no livro Missionários da Luz, né, André Luiz nos fala, afirma que os momentos íntimos conjugal são sublimes, invioláveis, nos lares onde há bases retas. Então, vigiai e orai sempre, para que não entrais em tentação. Os nossos pensamentos têm que ser pensamentos elevados. Quando a gente for se relacionar com alguém, por que eu estou me relacionando com essa pessoa? Se eu sei que eu não quero nada com ela, eu tenho que ser real, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser verdadeiro. Ah, mas então, enquanto eu não encontrar ninguém, eu não vou fazer sexo? Canaliza energia para outras coisas. Canaliza energia para criar coisas para a humanidade. Canaliza a energia para fazer o bem. É uma energia que, quando ela é bem utilizada, você pinta bem, você constrói coisas bonitas, você tem inspiração. Canaliza ela para a educação, para o ensino, para o aprendizado. E aí, quando você achar alguém que esteja na mesma energia que a sua, utiliza. Utiliza para alimentar a sua alma, utiliza para ter troca de carinho, utiliza para aprender como respeitar o seu corpo e o corpo do próximo. Utiliza para aprender como respeitar o seu espírito e o espírito do próximo. Porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente cativa. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigada. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções
vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual um materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção.
Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz, também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Do mais altos, desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. Oração para a fluidificação da água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras, para que possam lutar contra o mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus, que enviou o verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes, ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nesta água. E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a Deus, às legiões angélicas e socorristas e ao meu espírito guia ou anjo guardião. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora, que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho,
encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos, e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificar em teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre assim seja.